Olá, eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, especialista em cirurgia robótica, laparoscópica e minimamente invasiva das doenças do rim, da bexiga e da próstata. E hoje eu gostaria de desejar uma feliz Páscoa para todo mundo dessa nossa comunidade que tem crescido tanto nos últimos meses e tem se tornado um ambiente tão interessante de muita informação num momento tão difícil na vida da maioria dos pacientes, que é quando eles descobrem alguma doença, principalmente as doenças oncológicas, ou o câncer, que é a minha maior especialidade. Então eu tenho sempre muitos pacientes que chegam ao consultório muito inseguros, necessitando de compreensão, de acolhimento, de informação, para que eles recuperem um pouco do poder de volta na vida deles, no momento em que tudo é tão confuso. Então, que hoje seja um dia para a gente refletir sobre quem nós somos para os outros e como nós tratamos todo mundo ao nosso redor. Hoje, eu trouxe vocês aqui para o Centro Cirúrgico para a gente conversar um pouquinho sobre a cirurgia robótica. Quais são os principais benefícios, qual foi o caso de hoje e quem sabe a gente pode manter isso uma rotina, se vocês gostarem. E escreve aqui embaixo nos comentários se você gostou de ter um pouco mais desse meu dia a dia, das cirurgias robóticas e minimamente invasivas. Se você percebe que essas informações são interessantes. Muitos pacientes que estão hoje me vendo estão próximos a uma cirurgia, estão perto de vir em consulta, muitas vezes já com diagnóstico, sem ter muita ideia do caminho que eles vão ter que trilhar daqui para frente. E essa instabilidade, essa insegurança de não saber sobre um assunto tão complexo que é a saúde, que é o tratamento das doenças da próstata, rim, bexiga, principalmente do câncer, isso deixa o paciente ainda mais ansioso. E trazer para vocês um pouco dessas informações, detalhes do nosso dia a dia, talvez, quem sabe, traga um pouco mais de segurança para você que está começando a trilhar esse caminho. Então, hoje, o caso foi de um paciente de 75 anos de idade, hipertenso, com uma doença localmente avançada. Isso quer dizer o quê? Uma doença que estava prestes a sair da próstata e tomar outros rumos, como a gente chama, espalhar pelo corpo. Era um Gleason 9, ou seja, da escala de 6 a 10 de agressividade, era um dos casos mais agressivos, um PSA de 21, um PSA alto, o normal é em até aproximadamente 2,5, 4, depende do paciente. Na ressonância que foi feita nesse paciente antes do diagnóstico, ele tinha um PIRA de 5, que é um dos exames que mais dá certeza para a gente de o paciente ter uma doença que precisa de biópsia. Tá certo? Ele foi submetido à biópsia, então veio o diagnóstico e aí nós optamos, em conjunto com ele, com a família e com outros cirurgiões da equipe, nós optamos por fazer uma cirurgia robótica. Por ser um paciente já com um pouco mais de idade, a gente optou por uma cirurgia que daria a ele o menor risco de sangramento, o menor tempo de cirurgia, e isso inclui menor tempo de anestesia, mais rápida recuperação, porque as incisões são pequenas, em torno de 1 centímetro, no máximo 2. E isso torna a cirurgia mais aceitável para pacientes cada vez mais frágeis. Esse foi um paciente que foi submetido a uma anestesia raquidiana e geral. Isso quer dizer o quê? A cirurgia dele foi com uma anestesia que se iniciava nas costas para deixar do umbigo para baixo, do abdômen para baixo, tudo dormente, e isso faz com que o paciente necessite de menos anestesia geral, que é quando ele recebe um tubo na boca. Toda cirurgia laparoscópica e robótica precisa de uma anestesia geral. Então, se você vai submeter a uma cirurgia de qualquer uma dessas modalidades, vai sempre estar incluso a anestesia geral. Muitos pacientes me perguntam, quanto tempo demora a cirurgia? Bom, a cirurgia robótica ela pode variar muito, entre 40 minutos e às vezes 4, 5 horas. Depende da gravidade do caso, do tamanho da próstata, mas em geral, na média, ela dura em torno de 1h30. A quantidade de sangramento da cirurgia, sangra muito, doutor, vou precisar de transfusão sanguínea? Bom, em média é uma cirurgia que sangra em torno de 100 a 200 ml. É muito pouco. Imagine que uma latinha de Coca-Cola, daquela mais comum que a gente conhece, são 330 ml. Então, muito raramente o paciente precisa de uma transfusão por conta de sangramentos assim. Na verdade, praticamente nunca. Esse é um tipo de cirurgia que diminui o sangramento, não só por diminuir o tempo, mas pela técnica. Então, tudo isso em conjunto faz com que a chance de necessitar de uma transfusão de sangue seja praticamente nula.
Pacientes antigamente, com essa idade, 75, 80 anos de idade, praticamente todos iam para a UTI depois de uma cirurgia de próstata de grande porte. Hoje em dia é a raridade. São poucos os casos que precisam ir para a UTI. Logo depois da cirurgia, o paciente, em geral, vai acordar muito lentamente, suavemente, e vai para uma área que é a RPA, que é o repouso pós-anestésico, onde ele fica aproximadamente 1 hora, para que a gente veja que ele retornou da anestesia, toda a droga, toda a medicação foi completamente revertida. Ele, quando está bem alerta, vai para o seu quarto e dentro de 1 hora mais ou menos ele já volta a se alimentar, então o tempo de jejum não é muito prolongado. O paciente vai estar muito provavelmente com um dreno saindo por um dos portais, uma das pequenas incisões que fica de alerta para algum vazamento ou sangramento, e uma sonda que vai sair pelo pênis, uma sondinha de borracha, que vai drenar a urina da bexiga para que dê descanso à área onde foi operada a próstata. Essa sonda, geralmente, a gente tira em torno de 7 a 10 dias, alguns casos menos, alguns casos até mais. Nesse caso de hoje, por ser um paciente mais idade, uma cirurgia mais difícil, ele deve ficar com a sonda em torno de 7 dias e vai tirar no consultório junto com qualquer um dos pontinhos que não tenha caído por si só. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de algum desses detalhes. Nós vamos trazer sempre mais detalhes, mais casos interessantes das mais variadas doenças que podem ser tratadas por robótica, por endoscopia, a laser, todo esse armamentário cirúrgico que está à nossa disposição hoje em dia e que traz muito conforto ao paciente. E assim, você tendo em mãos a informação, você tem de volta o poder do controle dos caminhos que você vai trilhar daqui para frente. Então eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se você gostou, escreve aqui embaixo o que você achou interessante dessas dicas que eu lhe dei, o que você gostaria de ouvir em próximos vídeos, que a gente nós vamos trazer semanalmente casos interessantes, dividir com vocês, para que vocês tenham sempre muita informação, porque com a informação vem a segurança dos passos que você pode ter que trilhar a seguir. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista. Uma feliz Páscoa para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.